Prof tá de volta agora para nossa aula de ciências. Então, separa o nosso livro de ciências para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer nossa aula de matemática. Se ficou alguma dúvida relacionada à nossa aulinha de matemática, deixa aqui no grupo para a gente estar solucionando as dúvidas de vocês. Se não ficou, bora para nossa aula de ciências, que a gente tem bastante coisa para fazer hoje. Vamos lá? Galera, na nossa última aula de ciências, a gente conheceu o que eram os animais úteis. O que eram os animais úteis? Aqueles animais que a gente utiliza deles de alguma forma para benefício do ser humano. Seja para alimentação, para vestuário, para transporte. A gente acaba utilizando esses animais de alguma maneira na nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre os animais nocivos. Galera, se os animais úteis, a gente utiliza eles para alguma coisa, os animais nocivos, de alguma maneira, eles podem fazer mal para o ser humano. Ele pode prejudicar o ser humano. E é esses animais que a gente vai conhecer agora. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro lá na página 72, para a gente conhecer o que são os animais nocivos à saúde do ser humano. Olha só. Assim como existem animais que ajudam o homem, ou seja, os animais que são úteis, existem também os animais que o prejudicam. Esses animais recebem o nome de animais nocivos, que são justamente aqueles animais que podem fazer mal de alguma maneira para o ser humano. Ali a gente tem, por exemplo, o exemplo da aranha e da cobra. De alguma maneira, aqueles animais podem prejudicar o ser humano, seja com veneno, seja com uma picada. Tá certo? Animais como algumas aranhas e cobras são importantes para o meio natural em que vivem e seu veneno muitas vezes são utilizados para a fabricação de remédios. Porém, essas espécies podem oferecer perigo às pessoas em casos de acidentes, pelo fato de sua picada causar sérios problemas de saúde. A gente sabe que existem muitos remédios que são fabricados com base em venenos de alguns animais. Porém, se acontece um acidente e esses animais, eles acabam entrando em contato com o ser humano e picando e machucando, eles podem fazer muito mal à saúde do ser humano. Então assim, galera, o que são os animais nocivos é justamente aquele animal que pode de alguma maneira fazer mal para o ser humano. É isso que a gente sempre tem que pensar. Animal nocivo, aquele que pode fazer mal. Os animais nocivos podem fazer mal ao homem, aos outros animais e às plantas, estragando as plantações. Então não é somente aqueles que fazem mal para o ser humano, eles podem fazer mal para outros animais ou até mesmo para as plantações, para as plantas. Ali a gente tem dois exemplos, os animais que são nocivos ao homem e aqueles que são nocivos às plantas. Então a gente tem os animais nocivos ao homem, a gente tem o rato, a gente tem o mosquito, a barata, eles transmitem doenças, então eles podem sim ser animais nocivos ao homem. Mas a gente também tem aqueles animais que são nocivos às plantas, que podem estragar plantações, que podem estragar as colheitas das pessoas. Então a gente tem ali o gafanhoto e a formiga, que podem sim estragar grandes plantações. Página 73. Existem ainda insetos nocivos ao homem, como a mosca, o mosquito e a pulga. Para combater esses insetos, precisamos manter limpo o ambiente, usando desinfetantes e inseticidas e preparados que matam as larvas. Além disso, temos de manter fechadas as caixas d'água, baldes e outros recipientes. O lixo deve ser fechado e descartado adequadamente. É importante também que o cultivo de plantas seja feito em vasos de areia. Galera, ali a gente tem alguns cuidados para que esses animais eles não se proliferem. O que é se proliferem? Eles não aumentem a quantidade. Então a gente tem que cuidar do nosso lixo, a gente tem que cuidar de como faz a plantação das plantinhas para não desenvolver as larvas dos mosquitos. Então a gente tem que ter alguns cuidados para que esses animais não se desenvolvam mais rápido. Saiba mais. Ali a gente tem 3 tipos de doenças: a dengue, a chikungunya e o zika vírus.
A dengue hoje é um dos maiores problemas da saúde pública no Brasil, atingindo a população em todos os estados, independente da classe social, especialmente nos países tropicais, cujas condições socioambientais favorecem o desenvolvimento e a proliferação do seu principal transmissor, o mosquito Aedes aegypti. Galera, quando a gente fala dessas 3 doenças, a gente está falando das doenças relacionadas a insetos, a animais que são nocivos. Hoje em dia a gente vive um momento delicado na saúde mundial, que a gente está vivendo no meio de uma pandemia, do coronavírus. Mas o coronavírus, ele é um vírus que se transmite de pessoa para pessoa, não é um animal que vai lá e pica o ser humano. Apesar de alguns estudos relacionarem o coronavírus a algum tipo de animal, que no momento eu não estou me recordando o nome, nesse momento, o momento que a gente está vivendo, ele está relacionado à transmissão de ser humano para ser humano. Ali, essas 3 doenças, elas estão relacionadas à transmissão com insetos, com seres, com animais que acabam disseminando essas doenças entre os seres humanos. A dengue é um problema de saúde no Brasil por causa da quantidade de lixo que é jogado de qualquer jeito, a quantidade de água parada que fica desenvolvendo as larvas. Então, a gente tem inúmeros casos de dengue no Brasil. Antes do coronavírus, sim, era um problema de saúde pública, porque estava fora de controle, sempre esteve fora de controle, apesar de que em alguns momentos, algumas épocas do ano, a gente consiga controlar mais. A dengue é um problema no Brasil, mas agora com o coronavírus ela foi deixada um pouquinho de lado. Mas a gente não pode esquecer de falar que sim, a gente precisa tomar cuidado com a proliferação dos animais, com a proliferação dos animais nocivos, com a proliferação dos insetos e com o cuidado que a gente tem que ter com o lixo, com planta, com água parada, com todos esses... com todas essas coisas que favorecem a proliferação de larvas e mosquitos. Aí a gente vem com a chikungunya, que é uma doença infecciosa febril causada pelo vírus chikungunya, que pode ser transmitida também pelo Aedes aegypti. Olha só, um mosquito, que é o Aedes aegypti, pode transmitir a dengue, a chikungunya, então, e o zika vírus também, que a gente já vai falar o seguinte. Então, olha só, a gente precisa ter cuidado, galera. Quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de saúde, a gente precisa parar um pouquinho e ter cuidado com o que a gente está falando. E animais nocivos, insetos, larvas, cobras, aranhas, enfim, a gente precisa ter cuidado. E o zika vírus, que é uma infecção causada pelo vírus zika, transmitido também pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e da chikungunya. Olha só, um inseto, um mosquito pode causar dengue, chikungunya, pode causar o zika vírus, pode causar uma infinidade de doenças, e a gente só tá falando do mosquito Aedes aegypti. Agora, os insetos é o grupo de animais que mais tem diferentes espécies. Quantas outras doenças os outros insetos não podem causar na vida dos seres humanos? Que a gente ainda não descobriu, que a gente ainda vai descobrir. Então, todo cuidado, galera, é pouco. A gente precisa sim cuidar, precisa separar o lixo, precisa tratar o lixo da maneira correta. Não é porque é lixo, lixo é lixo e aí vai jogar de qualquer jeito. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter os nossos cuidados de higiene, que agora a gente está intensificando por causa do coronavírus, mas não é somente por causa do coronavírus, é por uma questão de saúde. A gente precisa ter cuidado com a nossa saúde. Quando a gente fala de animais nocivos, a gente tem aqueles animais também, aqueles insetos que passam a doença para o cachorrinho, para o gatinho, enfim. E aí esses animais passam a doença para o ser humano. Então a gente tem uma infinidade de coisas que podem vir a acontecer e a gente precisa ter cuidado. E o básico do cuidado é o cuidado com a nossa higiene, com a nossa alimentação, os cuidados básicos de estar lavando a mão direitinho, de cuidar para na hora de estar separando o lixinho, de não descartar o lixo em qualquer lugar,
de estar mantendo a higiene do nosso bichinho de estimação também, cuidado. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado para a gente fazer bem para nossa saúde. Meus amores, meu vídeo vai estourar aqui o tempo. Eu vou deixar aqui também o nosso vídeo com as nossas atividades. Então, aguenta aí que a gente já volta com o vídeo das atividades, tá certo? Oi, meus amores, voltei agora para as nossas atividades sobre os animais nocivos. Relembrando que, galera, quando a gente fala de animal nocivo, a gente está falando daqueles animais que podem fazer mal para o ser humano, que podem transmitir doenças, que podem fazer mal de alguma forma, transmitir através da picada, envenenar o ser humano. Então, a gente está falando de animais que, de alguma forma, podem prejudicar o ser humano ou até mesmo as plantações, como é o caso do gafanhoto, dos mosquitos, tá certo? Dos mosquitos, dos cupins, das formigas, já é? Então, agora a gente vem com as nossas atividades sobre os animais nocivos. Então, a gente vai lá na página 74 para seguir com as nossas atividades. Atividade 1. Complete as frases e preencha a cruzadinha observando os animais abaixo. Então, ali a gente tem um quadro com 5 animais. A barata, o gafanhoto, o rato, a cobra e a pulga. Vocês vão preencher as frases que tem ali embaixo, de acordo com cada animal. Então, com aquele que melhor se encaixar na frase que está dizendo ali. E depois, de acordo com a letrinha da frase que vocês preencheram, vocês vão completar a cruzadinha. Então, olha só. Letra A. A, pontinhos, pontinhos, é um inseto que transmite doenças às pessoas. Letra B. O, pontinho, pontinho, destrói as plantações. Letra C. A, pontinho, pontinho, pode envenenar o homem por meio de picadas ou mordidas. Letra D. A, pontinhos, pontinhos, prejudica o cachorro. E letra E. O, pontinho, pontinho, causa doença ao homem. Então, de acordo com o animal que melhor se encaixar na frase, vocês vão colocar o nomezinho dele ali e vão depois preencher a cruzadinha. Joia? Atividade, página 75, atividade 2. Ligue cada animal ao texto correto. Então, ali a gente tem alguns animais, no total a gente tem 8 animais, e vocês vão dizer quais deles são os animais nocivos, aqueles que fazem mal ao homem, e quais deles são úteis, aqueles que ajudam o homem de alguma maneira. Então, no quadradinho verde estão os nocivos, e no quadradinho vermelhinho, estão os animais que são úteis. Então, no primeiro a gente tem a mosca. A mosca é nocivo ou é útil? Depois a gente tem a vaca, o escorpião, o cachorro, a ovelha, o mosquito, o cavalo e por último ali a gente tem uma abelha. Não, é uma barata. É uma barata, meio estranha, mas é uma barata. Então vocês vão dizer se é nocivo ou se é útil. Já é? Atividade 3. Escreva U para animais úteis e N para animais nocivos. Útil é aquele animal que ajuda o ser humano de alguma forma. E nocivo é aquele animal que pode prejudicar o ser humano. Então, o mosquito, ele é útil ou ele é nocivo? A abelha, a ovelha, o porco, o cavalo e a barata. Então, vocês vão ter que dizer qual é útil e qual é nocivo. U para útil, N para nocivo. Joia? Então, galera, as atividades de hoje são bem tranquilas. É bem tranquilo de fazer. Espero que todo mundo consiga fazer com calma. A Pro teve que gravar esse vídeo pequenininho pra gente dizer, pra Prof explicar as atividades pra você, que não ia dar tempo pra colocar no outro. Mas espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Qualquer dúvida sobre os animais nocivos ou os animais úteis, manda uma mensagem pra mim aqui no nosso grupo pra gente solucionar as dúvidas de vocês. Tá certo, meus amores? E vou finalizar o vídeo de hoje pedindo um trabalhinho para vocês. Hoje a gente trabalhou sobre os animais nocivos, aqueles que podem prejudicar os seres humanos.
O que é que vocês vão pesquisar, galera? A gente trabalhou 3 doenças. A gente conheceu um pouquinho melhor sobre a dengue, um pouquinho melhor sobre a chikungunya e um pouquinho melhor sobre o Zika vírus. Mas os animais nocivos, eles podem disseminar uma infinidade de doenças. O que é que vocês vão fazer, galera? Lá no caderno de vocês vão fazer uma pesquisa. É um trabalhinho que vai precisar da ajuda do papai e da mamãe também. O que é que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar uma doença causada por animais nocivos, vão colocar o nome do animal que causa essa doença, vão colocar como é a causa, como esse animal ele causa essa doença e vão colocar como a gente pode evitar essa doença também. Assim a gente vai conhecer outras doenças causadas por animais nocivos. Então, com a ajuda do papai, com a ajuda da mamãe, vocês vão pesquisar alguma doença que é transmitida por um animal nocivo e vocês vão colocar lá no caderno de vocês o nome da doença, qual é o animal que causa essa doença, como ele transmite essa doença e como a gente pode evitar a transmissão dessa doença. Tranquilo, galera? Essa atividade ela é muito importante, é nosso trabalho de ciências do terceiro bimestre. Espero que vocês consigam fazer e façam com bastante calma. Tá certo, meus amores? Mais tarde eu vou deixar aqui também a data de entrega, mas é mais pro final do bimestre, então vocês vão ter um tempinho para fazer, mas façam com bastante calma, tá certo? Então por hoje é isso, meus amores. Meu beijo para vocês. Tchau!